E o que marcou foi todo as agressões psicológicas de que eu não poderia arrumar emprego, eu não poderia estudar, eu não poderia gerar um bebê. Ele me oprimia muito, ele quis que eu saísse da escola. Ele começou a dizer não, que eu não podia estudar porque eu tinha que cuidar da minha filha enquanto ele podia fazer as coisas. Tiveram ligações, mensagens e toda uma manipulação para fazer com que elas acreditassem ou plantar essa sementinha de alguma forma que eles tirariam uma própria vida. E chegou umas 2 vezes que a gente ouvia ela chorar lá da casa dela, mas também ela nunca denunciou. A gente tem a certeza que, né, pelo menos 99% que ele bateu nela, enfim. Eu cheguei na Casa Margarida, na verdade, em 1996. Eu havia em torno de 9 para 10 anos. Antes de vir para a Casa Margarida, eu sofri violência doméstica, né, pela minha mãe e violência sexual pelo meu padrasto. Então, eu fiz muitas fugas do lar. Muitas vezes eu fiquei na rua, vivenciei a vida de rua, sofri exploração sexual no centro de Manaus, né, até chegar à Casa Mamãe Margarida. Na verdade, eu vim só para a Casa Mamãe Margarida. E as irmãs me acolheram com muito amor e carinho. E aí, no outro dia, a irmã foi na minha casa e foi conhecer a minha família, minha mãe, na verdade, né? A irmã viu a situação, minha mãe estava machucada, minha mãe, ela sofria violência doméstica pro meu padrasto, ele batia muito nela, chegou até a fogo nela. E a irmã perguntou dela se eu podia ficar na instituição que elas iriam cuidar de mim, que ainda não era um acolhimento institucional. E eu fiquei morando aqui com as irmãs e elas cuidando de mim. O processo não foi fácil, devido a todos os traumas que eu carregava, tanto das violências físicas quanto da violência sexual. As irmãs, eu digo que elas foram uma mãe, ou a Casa Margarida é minha família, porque elas conseguiram fazer com que eu entendesse que eu poderia ser muito mais do que aquilo, que eu poderia ser uma pessoa digna. Com 10 anos foi quando eu sentei no banco de escola aqui na instituição para aprender a ler e a escrever. A partir desse momento eu vi o tanto que eu poderia mudar a minha vida, que aquela menina que não tinha esperança, que estava dentro daquele acolhimento institucional, sem esperança, sem perspectiva de vida, ela começa a sonhar novamente. Todo esse trabalho que é oferecido, tanto dança, teatro, música, isso me despertava para a vida. E eu me descobri no teatro. Então, no teatro, quando os professores faziam os laboratórios, é onde eu extravasava todos os meus traumas, todos os meus sofrimentos, as minhas vivências. Isso me ajudava muito, porque um dos meus maiores desejos era ajudar minha mãe a sair daquela situação. Eu tinha que estar forte para poder ajudá-la, e eu tentava entender de que forma eu poderia ajudar minha mãe, que ela pudesse enxergar que ela poderia sair daquela situação, assim como eu tive apoio, estava tendo apoio e estava saindo também. Foi um processo muito, vamos dizer, longo, porque para chegar até esse entendimento eu tive muitas crises antes. Crise de identidade, de aceitação, crise de raiva, crise de culpa. Culpava muito a minha mãe, eu dizia ela que era culpada de tudo, se eu vivi tudo isso, se eu sofri tanto, era culpa dela. Até eu entender que ela é tão vítima quanto eu naquela situação, foi um processo também. Porque ela sentia uma dependência, eu digo emocional, mas tanto uma dependência financeira. Porque ela falava, minha filha, como é que eu vou sair de casa? Para onde eu vou? Com 6 crianças, né? Eu não conhecia ninguém em Manaus. Nós não éramos de Manaus. Não tinha para quem correr naquele momento, que alguém pudesse socorrer a gente. Então eu focava muito, eu estudava muito, tu não tem noção. E mais eu dava conta de tudo. Eu era um tipo de pessoa que também queria dar conta de tudo, sabe? Eu queria fazer arte, eu queria estudar e eu queria estar nos movimentos sociais. E eu conseguia fazer isso. Talvez hoje já não consiga fazer tanto. E eu consegui mudar. Não o mundo, mas o mundo que eu estava vivendo. Eu consegui tirar minha mãe daquela situação de violência que ela vivia. Pedi das irmãs para passar um final de semana em casa com a minha mãe. Já estava mais segura, já conseguia me defender, já conseguia dizer não. E aí, nesse dia, ele chegou muito bêbado em casa. Eu tive que tirar meus irmãos de dentro de casa, porque sempre era assim. E nesse dia, eu vi que tudo tinha mudado. Eu tirei meus irmãos, sim, mas eu tirei minha mãe. Então, nesse dia, minha mãe se libertou. A gente saiu de casa sem nada, só com a roupa do corpo e com documento. A gente não levou exatamente nada.
e saímos de casa, pedi ajuda dos vizinhos, eles nos ajudaram, emprestaram uma casa pra gente, e a gente ficou dormindo no chão, comendo quase nada, mas a gente estava livre. E eu disse, mãe, é daqui pra frente, a gente tem que construir nossa vida. Graças a Deus que hoje ela tá bem, tá casada, né, com uma pessoa que cuida dela, que ela já não sofre mais, ela nem permite mais que isso aconteça, né? Porque também ela entendeu que ela era a protagonista, que ela podia, assim, se livrar e não deixar mais que ninguém fizesse aquilo com ela. Então, assim, ela sempre fala que eu fui um anjo na vida dela, né? Que eu na verdade, que salvei minha mãe. Mas eu disse pra ela que não, que nós duas, né? Que nós duas nos permitimos a mudança.